Bom, gente, então, só para ambientar vocês, né, que entraram na sala aí um pouquinho antes da gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária, tá? A ideia é a gente falar tanto sobre as duas PECs que estão em trâmite, né, a PEC 45 e a PEC 110, e também falar um pouquinho sobre a CBS, né, que foi a contribuição sobre bens e serviços que foi apresentada na semana passada aí, pelo nosso ministro da Economia. Então a ideia é a gente fazer esse grande apanhado aí, para que todos compreendam um pouquinho melhor o que está acontecendo, quais são as novidades, ou o que não muda, né, o que só vai mudar de nome. Então a ideia aí é a gente fazer um grande apanhado. Vamos começar então essa nossa live, cujo objetivo é falar sobre a reforma tributária. Estamos aqui reunidos, então, nesta agradável e fria noite de quarta-feira, eu e o professor Ricardo Anderli, ele que é doutor em Direito Tributário pela PUC, mestre pela USP, e também é aí professor de várias instituições de ensino superior, de pós-graduação, ex-conselheiro do CARF, advogado, pai de 2 meninos lindos, marido da Ju e meu amigo. Verdade. Essa é a parte mais importante, eu diria. Então, eu já estava, como eu entrei um pouquinho antes para limpar a sala, né, para receber o pessoal, eu já adiantei qual vai ser o tema, né, que é a reforma tributária. Então, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a reforma ou as reformas, né, tributárias, e falando um pouquinho aí sobre tanto as propostas de emenda constitucional como a CBS que acabou de ser apresentada aí pelo governo. Então, acho que vamos começar exatamente falando sobre isso, né? A gente tinha, então, duas propostas de emenda constitucional, a PEC 45 e a PEC 110, que tinham uma abrangência bem maior, né? Então, a PEC 45, se não me engano, abrangendo 5 tributos, e a 110, acho que eram 8 ou 9, ou ao contrário, com uma proposta muito maior, vamos dizer assim, de reforma. E aí veio aí cortando pela rabeira aí, entrando por fora, a CBS aí com uma contribuição sobre bens e serviços. E aí muita gente está em dúvida se uma coisa anula outra ou não. Professor Ricardo, podia começar explicando para a gente o que aconteceu aí? Boa tarde a todos, né? Primeiro, queria mandar um beijo à distância para minha amiga Carol, que como a gente se conhece, né, Carol, de tanto tempo, mais de década certamente, e lecionamos juntos, já palestramos juntos, e vem aí presidindo a nossa comissão, e é uma brilhante advogada, conhece muito e atua no direito tributário como poucos, porque assim, uma coisa é estudar, né, Carol, é ser professor, e outra coisa é estar no dia a dia da advocacia, como a Carolina tem feito, não sei, mas não vou nem dizer, mas faz mais também de década que ela já... Boa, eu não vou nem mencionar, mas eu tive privilégio de estar junto com a Carol na faculdade, no CESUS, que a gente já esteve juntos em bancas. Então, é sempre um prazer, Carol. É realmente uma amiga, né? Eu não tenho nem o que dizer. Pena que não podemos estar num local fisicamente igual para podermos aí nos abraçar enfim, e tratar esse tema com aquela coisa que é tão legal, que é a proximidade física entre as pessoas. Bom, para cumprimentar também os demais colegas que estão ao vivo aqui com a gente. A ideia é a gente trocar umas impressões, né, umas ideias sobre essa reforma tributária que está sendo apresentada agora, e também falar um pouquinho sobre
sobre as PECs anteriores, que já vou adiantar, essa proposta última do governo pode afetar bastante a advocacia e também a população em geral. Bom, a gente já estava imaginando, não foi novidade, vamos dizer assim, essa apresentação dessa proposta de lei, não é uma proposta de emenda constitucional, para criar um tributo único, né? Um tributo, como se fala, um IVA, um Imposto de Valor Agregado único, unificando duas contribuições que são irmãs gêmeas, né? Que é o PIS e COFINS. Então, o que o governo fez? Isso ele já tinha anunciado no ano passado, o Paulo Guedes já tinha anunciado que iria fazer uma reforma tributária em etapas, em 4 etapas. Né? A primeira etapa seria uma etapa infraconstitucional, que traria justamente a criação de um tributo unificando PIS e COFINS, que quem atua realmente, quem conhece o PIS e COFINS, sabe que aquilo é uma verdadeira salada de frutas, para não dizer outra coisa, né? Porque é uma confusão de dispositivos, de regimes monofásico, benefícios fiscais em setores estranhos. É uma legislação bastante complexa, o que é insumo, o que não é insumo, o que acredita, o que não acredita, enfim. Então, o que o governo fez? Apresentou um projeto de lei que cria a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem unificar PIS e COFINS. Né? Depois a gente vai falar podemos falar um pouquinho mais, Carol, sobre essa contribuição, mas a pergunta é, como é que ficam as duas outras reformas que estão sendo apresentadas, né? A rigor, ela não modifica. As duas grandes reformas que a gente tem no Congresso é a PEC 45, como bem mencionaste, e a PEC 110, né? Uma unificando 9 tributos, e a 110 e a 45, mais o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, mas elas são tributos que na verdade, eles estão muito mais voltados às PECs, principalmente a PEC 110, para a criação de um tributo dos estados e municípios, que seria uma das propostas, ou um grande IVA federal. O que eu imagino é que essa proposta de lei agora ela já está dando um pouco do perfil do que será a criação de um IVA estadual, né, dual, vamos dizer assim, um imposto unificando ICMS e ISS, ou de um grande IVA federal. Acho que o governo talvez já esteja querendo calibrar um pouco o funcionamento de um tributo sobre consumo, né, que unifique essa pandemia de contribuições e tributos que hoje incidem. Então, eu não sei, aí é uma questão, né, do arranjo político que vai se dar, mas eu não vejo necessariamente um enterro desses projetos do PEC 45 e 110 frente a esse projeto de lei. Né? Esse projeto de lei vai precisar ser aperfeiçoado, eu vou falar disso mais na frente, mas eu ainda acho que tem espaço para as duas outras PECs, que vão, claro, provavelmente vai vingar a PEC do ICMS e ISS nos estados e municípios, né? Uhum. Eu até ia também falar um pouquinho sobre isso, que uma grande diferença das duas propostas de emenda é exatamente de quem é, né, o titular da competência impositiva, né? Porque a PEC 45, a competência impositiva é federal, e a PEC 110, a competência impositiva é estadual. Mas tanto nas duas propostas de emenda constitucional, Ricardo, eu não sei se essa é a tua percepção também, a gente continua a ver, e para mim isso se mostra até um pouco mais, vamos dizer assim, destacado e realçado, a palavra que eu queria usar, é a perda, mais uma vez, do protagonismo dos estados e dos municípios. Porque, apesar de a gente ter uma Constituição que justamente se destaca pela autonomia dos municípios, por exemplo, na minha concepção, os municípios vão continuar com o pires na mão, vivendo de repasse, né? Mesmo nas novas propostas de emenda constitucional. Isso também é a tua visão? Tu percebes de forma diferente? Não, inclusive eu sou um crítico, né, a uma ideia de um único tributo
né, nacional, como seria o caso da PEC 45, incluindo aí estados e municípios. Eu acho que vivemos um Estado federado. Claro que a garantia da federação não passa necessariamente por uma competência tributária, porque eu tenho dito isso, acho que o importante não é a competência tributária originária que cada Estado tem, mas sim a suficiência de recursos, né, que cada Estado tem para cumprir as funções constitucionalmente que lhes são atribuídas. Mas eu sou um adepto a um Estado federado, inclusive um Estado em que os entes federativos têm essa capacidade de exercer competência tributária, que ela pode ser muito bem exercida, né, não no sentido só de redução de desigualdade, mas de estímulo a determinadas atividades econômicas que são mais propícias para um Estado do que para outros, né? E realmente, quando a gente tem essa centralidade na União, a gente afasta muito os interesses dos Estados no ditame das suas regras de competência. Por isso que eu, particularmente, se fosse optar por um modelo, vamos dizer assim, de tributação sobre o consumo, eu entenderia que eu sou um que defende o fim do ISS há muito tempo, né? Eu acho que o ISS, que é um tributo sobre o consumo, ele tinha que ser unificado com o ICMS desde a Constituição de 88. Isso já tinha que ter acontecido. Eu já falei muitas vezes sobre isso, né? Que é da dificuldade de hoje segregar serviço e mercadoria. Praticamente no mundo, mas ninguém faz isso, só o Brasil, né? Separando um tributo sobre mercadoria, outro sobre serviço. Mas, concordando com o que está falando, eu acho que a gente tem que ter, sim, uma melhoria do ICMS com a junção do ISS. Por isso que me agrada uma evolução da PEC 110, né? Aquela que prevê chamar um IVA para os estados e que fortalece isso, eu acho, certamente, a federação. Claro que vai ter o problema da autonomia dos municípios, que vai se dizer que o município, embora não faça parte da federação, mas compõe o nosso organograma político brasileiro, de organização política brasileira, mas eu não vejo inconstitucionalidade na supressão da competência do município, desde que lhe seja garantido de maneira incondicional o repasse de receita. O que não pode também, a história do Pires tem muito essa questão de depois também virar moeda de troca com o município que está... Não, o repasse tem que ser incondicional, né? Claro que vai ter uma calibragem perfeitamente disso, mas, enfim, eu concordo contigo no sentido de que menos centralidade nesse caso. Uhum. Beleza. Eu anotei mais algumas outras pontinhos aqui para a gente discutir, mas só para quem ainda não sabe como é que são as duas propostas de emenda constitucional, elas são diferentes em vários pontos, mas tem um ponto que elas têm em comum, né? Alguns pontos que elas têm em comum, e o ponto principal é elas estarem divididas basicamente em um imposto sobre bens e serviços, que seria um IVA, e mais um imposto seletivo. Esse imposto seletivo seria um imposto com caráter extrafiscal, com um intuito arrecadatório, né? E que numa das propostas vai incidir, por exemplo, sobre o comércio de combustíveis. Então, a gente tem essa estrutura que é mais ou menos padrão para os dois. Como essas duas propostas elas estão, vamos dizer assim, mais longe de se efetivarem com essa entrada aí da CBS furando a fila, vamos falar um pouquinho sobre a CBS, então, Ricardo, o que tu achas? Vamos falar. Então, tá. A CBS, para quem está acompanhando aí na live e ainda não teve a oportunidade, eu justamente veio aqui para saber qual é a proposta, né? A CBS, o objetivo dela é a contribuição sobre bens e serviços, e basicamente o objetivo dela foi unificar, como o Ricardo falou, o PIS/COFINS, né? O PIS/COFINS, que é um tributo só, basicamente, né? É o PIS/COFINS. Então, o PIS e a COFINS, tanto o PIS/COFINS que a gente tem sobre a receita, como o PIS sobre a folha, como o PIS importação e COFINS importação, e o objetivo, então, é unificar tudo isso, certo? A proposta apresentada traz uma alíquota de 12%, né? Com o diferencial de ser o tributo, então, não cumulativo, né?
E a não cumulatividade, ela está condicionada, então, ao contribuinte, condicionada não, né? Ela significa o contribuinte, então, poder apurar créditos das suas aquisições, né? Ricardo, na tua concepção, esse sistema de crédito da CBS, que justificou aí o aumento, né? De 3,65 para quem está no regime cumulativo, como, por exemplo, muitos advogados, né? E o 9,25 para quem está no não cumulativo, essa modificação na sistemática de creditamento, ela autoriza esse aumento de alíquota? Qual é a tua percepção acerca disso? Primeira coisa, Carol, eu vou dizer que assim, eu sou absolutamente contra. A gente está falando de CBS, a gente não estamos nem falando agora tanto de reforma tributária, que eu acho que isso já é podemos voltar em outros assuntos. Fala-se muito em reforma tributária, não se fala em tanto como se deveria numa melhor desempenho dos gastos públicos, né? Que toda hora fala, vamos tributar mais, eu acho que a gente não tem que aumentar a carga tributária no Brasil uma vírgula, né? Um 0, alguma coisa. Mas, enfim, vamos falar da CBS um pouquinho. Primeiro, eu acho que eu não conheço, mas pode ser que exista, mas, assim, dos melhores modelos de tributação no Brasil, cita-se a Estônia, alguns países do leste europeu, que tem um modelo de um IVA que funciona, nenhum deles tem um flat tax. Pelo menos eu não conheço, né? Pode ser que tenha algum que funcione. Ou seja, uma alíquota única, né, para bens, para setor de serviços, setor de bens, indústria, enfim. Claro, por que que não? Ainda mais num sistema de não cumulatividade. Porque, obviamente, tem setores que conseguem mais e outros conseguem menos crédito, a depender do tipo de atividade econômica. É muito fácil perceber. E não é só o serviço, tá, que vai aumentar, porque eu acho que vai aumentar em outros setores também, no próprio comércio. Mas no serviço fica muito claro que você paga agora, você sai de uma alíquota de 3,65% ou até de 9,25% e vai pagar 12%, e muitos não vão ter crédito, né? Por quê? Porque você não tem o insumo, muitas vezes é a mão de obra que faz parte mesmo da própria empresa. Então você não consegue creditar para fim que haja uma não cumulatividade eficiente, né? Com uma alíquota muito elevada. Eu vou dizer assim, eu estou chutando, mas eu diria que o governo já sabe que não vai passar uma alíquota de 12%. Acho que ele joga é o jogo, né? Você joga, tudo é 12%, já vou aqui abrir para banco, e aí vai vir, claro, obviamente, uma negociação no Congresso para que haja alíquotas diferenciadas de acordo com o segmento econômico. Mas fora isso, Carol, da alíquota, que é elevada e deveria ser diferenciada, eu acho que eu acho até um grave problema do sistema de não cumulatividade que está sendo proposto pela CBS é o que prevê imposto contra imposto, né? Esse método subtrativo de imposto contra imposto. Como assim? Você vai poder deduzir do seu... É um sistema parecido com o ICMS. Você vai deduzir do seu imposto a pagar aquelas compras, aqueles serviços, né, de acordo com a alíquota destacada na aquisição. Então, isso não usa... Eu sou favorável, uma coisa que acho muito mais simples, é o método chamado subtrativo indireto, né, que é o método PIS e COFINS, em que você aplica a alíquota do adquirente sobre o valor pago, né, do seu cliente, do seu fornecedor, né? Então, qual o problema com isso, Carol? Tu imaginas que a empresa hoje que contrata um serviço do Simples Nacional, que não tem a alíquota de CBS, ele não vai ter direito a crédito, né? Então, alguma outra situação também, de algum tributo, alguma operação que é isento, você não vai ter direito a crédito. Então, particularmente, eu acho o método subtrativo indireto ele é mais eficiente, mais claro, eu diria, mais fácil de ser identificado, e você evita essas distorções de aquisição de gente que é do Simples Nacional, ou outro tipo de regime diferenciado, não sujeito ao CBS, e aí fica uma coisa mais equânime, né? Mais clara também. Outra coisa também que eu estava dando uma analisada ali no projeto de lei, que ele fala que
as compensações efetuadas em virtude da não cumulatividade da CBS estão condicionadas à observância das normas a serem fixadas pela Secretaria da Receita Federal. E isso me causa bastante espanto, né? Tá numa lei que instituiu um tributo novo, que os critérios para aceitação da declaração do contribuinte, vamos dizer assim, como se condicionasse uma idoneidade, né, dos créditos do contribuinte às regras que serão fixadas pela Secretaria da Receita Federal. Isso, na minha concepção, gera uma enorme insegurança jurídica, porque isso devia estar na lei. Né? Isso tá relacionado à apuração do imposto, né? Então não há essa possibilidade. E o que preocupa, eu acho, não sei se essa foi a jogada do governo, né? Como é que fica esse condicionamento às compensações, especialmente para quem isso vai ser disciplinado posteriormente, mas quem tem estoque de crédito, né? Todo mundo conhece a tese do ICMS na base do cálculo do PIS e COFINS, que está transitando em julgado. Várias empresas já tiveram esse trânsito em julgado recentemente, mas eu diria que grande parte ainda depende da decisão do Supremo, né, quanto a essa discussão. Vai estar aí, provavelmente, esperamos que se finalize esse ano, mas tu imagina que eu vou ter um crédito de bilhões, milhões ou milhares de reais de PIS e COFINS no regime do PIS e COFINS. Como é que isso vai se dar com o CBS? Em que termos? Como é que vai se dar essa compensação? Se isso já não é uma forma do governo de conter essas compensações que estão por vir, né? Que fala-se em cifras bilionárias, né? Do PIS e COFINS. Isso já não é uma jogada do governo de acabar com esse problema, né? O governo, na verdade, está com dois problemas. Está com o problema do crédito, que é gravíssimo, né? Que vai reduzir a arrecadação substancialmente quando as compensações começarem a ser efetivadas, já em 2020, 2021, e também acho que está com um problema com o que foi decidido, porque o que até agora o STJ tem decidido você exclui o ICMS destacado, mas fica com crédito sobre o valor pago, né? Embora a Receita não concorde, mas a lei diz que o teu crédito é sobre o valor pago. Então se criou hoje um bicho estranho. Você acredita incluindo o ICMS, porque o valor pago inclui o ICMS, e débito excluindo o ICMS. Quer dizer, você tem uma operação que gera crédito a depender do montante do ICMS ali, você não paga imposto de renda, né? E eu não tenho, mas quanto a isso, foi interessante tu tocar nesse assunto, Ricardo, porque eu não tenho dúvidas de que a coisa saiu meio atropelada por causa da questão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Porque cai em nós. Não é um momento, se falando economicamente, moralmente, psicologicamente, de se apresentar um início de reforma, né? Na atual conjuntura que nós estamos vivendo, econômica, social e psicológica, né? Então, isso só reforça o que a gente já estava imaginando, que alguém ia pagar a conta do resultado do julgamento da exclusão do CMS na base de cálculo do COFINS. Os pontinhos aí eles começam a se ligar, né? É verdade. Porque assim, e outra coisa que chama atenção, e eu já fiz essa crítica em outros locais, Carol, é que o governo fala que vai apresentar a reforma em etapas, né? Essa é a primeira etapa. Depois esse negócio de etapa, para mim, não faz muito. Ou se você sabe exatamente o que você quer, né? Da forma como você quer, então tem que ter transparência. Me parece que esse negócio de etapa é assim, eu vou mandar um negócio agora, vou ver o que vai dar, vou passar aqui, depois eu venho com outro problema, outra lambada. Então, assim, está querendo se falar em modificação do imposto de renda, se vai se tributar dividendos, se vai se aumentar a alíquota do IR, vai reduzir as deduções, da tributação sobre circulação financeira de dinheiro, vamos criar uma nova CPMF, vamos fazer uma modificação na folha. Quer dizer, você tem que ter eu acho que se a gente está disposto a enfrentar alguns graves problemas, eu não acho que o nosso sistema é tão grave como se fala, né? Não estou dizendo que não tenha problemas e nem dizendo que não possa ser melhorado, mas assim,
Eu acho que aí tem talvez interesses em realmente aumentar a arrecadação, no meu entender, equivocadas, que hoje a gente tem que discutir, política pública de gasto público, né? Hoje eu acho que a gente tem distorções muito grandes no público e privado, em todos os sentidos, né? Não é uma crítica ao funcionalismo público, não é isso, mas assim, a gente tem uma série de distorções. É muito fácil defender a tributação de dividendo, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar mais macro mesmo. Eu sou um defensor de empresário, todo mundo sabe, e a gente fala tributar dividendo não é tão simples assim, porque empresário, o dinheiro dificilmente fica parado, porque empresário está sempre investindo em outros negócios, né? Então, o que eu não entendo é assim, se a gente tem um projeto de reforma, o governo tem, e isso envolve o toque em outros tributos, isso tinha que ser apresentado em conjunto, para a gente entender toda a sistemática que a gente vai conviver ou não, né, nos próximos anos com a questão tributária. Não esse negócio de apresentar em etapas que, particularmente, me deixa um pouco assustado. Tem um ditado que diz que despesa é que nem unha, né? A gente tem que cortar e seguir cortando periodicamente, né? Eu tenho uma proposta para apresentar para o governo de reforma tributária. Eu já ia começar sugerindo o fim da desvinculação das receitas da União, só para ver a correria que ia dar, né? Porque a desvinculação das receitas da União acaba criando um déficit, por exemplo, no orçamento da Previdência, né, que é muito noticiado e que talvez fosse muito menor se a gente não tivesse a desvinculação das receitas da União. E aí acaba se criando um monstro, né, que é o déficit da Previdência, por uma questão, muitas vezes, de desvio de verbas, que a gente sabe que acontece, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Então, o negócio, efetivamente, tem que ser olhado de todos os lados. Mas, como a gente está falando aqui de reforma tributária, né? Vou até dar um exemplo. Pelo que eu me lembre das poucas aulas de direito financeiro que eu tive, as aulas, a lei de orçamento prevê que qualquer modificação na esfera tributária que crie novo tributo tem que vir acompanhada dos cálculos, né? E eu não vi, eu analisei ali o projeto de lei, eu não vi essa memória de cálculos da CBS, né? Eu imagino que ela não existe. Então, isso... E pior é que isso a gente não pode alegar uma inconstitucionalidade, né? Fica complicado discutir quando a gente não tem nem parâmetro matemático, né? Porque o Paulo Guedes diz que não vai haver aumento de carga tributária, mas a gente não teve vamos dizer assim, a observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê a existência de um cálculo. Correto, é isso aí. Está bem na linha que eu ia falar, porque no dia seguinte já os defensores desse projeto vieram dizer a público, né, que não vai haver aumento de carga tributária, que o setor de serviço vai ter um benefício que vai reduzir a sua carga. Então a gente podia propor um modelo optativo, né? Quem quiser ficar na CBS fica, quem quiser ficar no modelo anterior. Quer dizer, é muito fácil você reverberar isso, dizer, olha, não vai ter aumento, mas porque você vai comprar um insumo mais barato, né? O computador vai sair mais barato. Mas assim, eu quero na ponta do lápis ali, eu quero o cálculo. Não é que isso veio, se isso tem estudo, isso tinha que ser divulgado. Uma coisa de transparência num projeto, que é um projeto de governo, um projeto importante. A gente rever. Eu acho que o PIS e COFINS tem uma série de pontos que precisam ser revistos. Ele traz simplificação, eu não vou negar, né? Traz uma certa simplificação com essas críticas da alíquota única, da questão dos estoques de imobilizado, como é que vai funcionar a compensação, né? O problema de não usar o método subtrativo indireto, você usar o valor destacado. Então, assim, tem coisa... Um outro problema que não resolve, Carol, é a questão da inadimplência, né? Eu tributo... Hoje, o empresário, ele paga tributo sobre faturamento, não sobre receita, sobre renda líquida, né? Então, você vai estar lá entregando 12% só para fins de ICMS, sem considerar, né, está no lucro presumido, paga ainda IRCS no lucro presumido, enfim, mais folha, tudo isso.
e eventualmente você não tem lucro, né? Você não tem lucro. Então, assim, você está tributando receita, né? A gente tinha que trabalhar muito mais, uma alíquota menor sobre tributação de consumo e tributar mais a renda líquida mesmo, né? Deslocar essa questão da tributação do consumo, porque o empresário paga, a empresa vai pagar 2% e pode ter zero de lucro, pode ter prejuízo, né? Imagina, né? E hoje a gente tributa inadimplência. Eu vendi um produto para o meu consumidor lá. Se ele não me paga, eu paguei o tributo. Eu não recebi R$ 1. Vendi a prazo, vendi em vezes, crediário. Se o cara não me paga, eu vou ter que pagar 12%, fora a perda que eu vou ter da mercadoria, né? E ainda que acionar o judiciário, que é lento, e que eu vou ter dificuldade de reaver isso. Eu ainda paguei um tributo sobre uma venda inadimplente. Eu acho que, por exemplo, inadimplência não tinha que ser tributada. Também acho. E devia resolver isso agora. Olha, no caso de inadimplência, ele pode recuperar um tributo pago, se já antecipou, enfim, porque não faz sentido a gente tributar uma receita que não... Eu sei que a gente tem regime de competência, imposto de renda e tal, mas, assim, essa é uma contribuição que certamente poderia ter a não tributação na inadimplência, que é grande em alguns setores, né? Que é grande. Sim, sim. Até vou fazer uma parte, porque tem muita gente que está assistindo a live que às vezes não atua no tributário e às vezes é do simples e nem tem noção muito de como funciona, né? Mas só para exemplificar, pessoal, eu tenho, por exemplo, um cliente que é uma transportadora, né? E nessa época de pandemia, a transportadora de pessoas, ela não está transportando ninguém, né? Isso é fato, né? Está proibido o funcionamento, né? Mas, ou seja, ela não está tendo lucro, né? O pouco que ela tiver de faturamento, ela vai ter que pagar PIS e COFINS sobre, né? Porque o PIS e COFINS incidem sobre o que a empresa ela tem de receita, não o que ela lucra. Se ela lucra, ela ainda vai pagar imposto da renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o sistema, ele acaba, ao tributar inadimplência, ao tributar, não vou dizer mais, né? Mas tributar, ter uma carga tributária pesada sobre o faturamento em detrimento do lucro, acaba dificultando muitas vezes a operação das empresas, não, sempre, né? E muito bem observado por ti, Ricardo, era a chance de corrigir isso, né? A gente podia ter uma previsão, uma modificação aí dessa questão, pelo menos prevista aí nas próximas etapas da pseudo-reforma aí levantada pelo governo. Eu não vi qualquer questão nesse sentido, né? E justamente o contrário, o que mais tem se falado é na tributação de dividendos, aumento da tributação sobre a renda, né? Eu sou bastante a favor do aumento da tributação da renda, em virtude de tudo isso que a gente tem falado, né? Eu não sou tão liberal a ponto de dizer que imposto é roubo, né? Não tem como, no modelo de Estado que a gente escolheu, né? Quando a gente resolveu dar as mãos, isso aí teve um custo para quem administra essa bagunça toda, né? Então, eu não tenho essa capacidade ainda de defender que imposto é roubo, mas na minha concepção, como a matriz tributária brasileira ela foi construída muito com base na tributação do consumo, né? Que, vamos dizer assim, proporcionalmente, o que isso significa, né? Significa tributar de forma mais pesada aquele que ganha menos, né? Eu sempre utilizava, para falar com os meus alunos, eu sempre utilizava o exemplo do micro-ondas, porque micro-ondas todo mundo tem em casa, né? Se um rico compra um micro-ondas de R$300 e um pobre compra um micro-ondas de R$300, quem é que está pagando mais tributo, né? Nominalmente é o mesmo, mas proporcionalmente o pobre paga muito mais. Isso é a regressividade. Então, a tributação da renda, para mim, ainda é a que é mais capaz de corrigir esses erros, vamos dizer assim, essas desigualdades. Mas não numa base que tribute a renda em 27,5%, o que ultrapassa R$4.900, né? R$4.500, ou que já tributa acima de R$1.900.
né? Então, sou a favor do aumento da tributação pelo ITCMD, por exemplo, né? Até hoje, num grupo, eu fiz umas considerações ali que acho que algumas pessoas ficaram um pouco chocadas, né? Porque eu, inclusive, falei que, para mim, essa previsão de transmissão de herança com pouca tributação eu acho um absurdo, né? E quanto a isso, eu tenho uma percepção muito diferente. Eu acho que cada um tem que construir a sua riqueza. Então, por isso que eu acho que herança é um bônus, né? Não é um direito adquirido, é um bônus. E só para falar um pouquinho aqui dessa minha visão, né? Acabei nem introduzindo nada, mas só para falar um pouquinho aqui sobre essa visão, essa minha visão aí de que a reforma tributária precisaria passar sim sobre uma tributação maior sobre a renda, mas logicamente com as contrapartidas, né? Diminuindo a tributação sobre o consumo, principalmente para quem ganha até 5 salários mínimos, que até foi o que o Guedes defendeu, né? Quando ele entrou no governo, era isenção de imposto sobre a renda para quem ganhasse até 5 salários mínimos. Eu concordo. Eu particularmente, não, acho que tu falasse muito bem uma coisa agora há pouco, dizendo que assim, o momento não deveria ser tanto de reforma, né? Fala-se em Estado mínimo, fala-se em um Estado mais liberal, mas a gente está cada vez mais avançando no patrimônio do particular, seja na forma de tributo, é uma forma de avançar no patrimônio do particular, né? Não é um Estado mínimo desse jeito. Então, eu insisto que a discussão ela devia partir da questão da despesa pública, né? Gasta-se mal, todo mundo sabe que gasta-se mal no Brasil, muito mal no Brasil. Alguns poderes com uma receita substancial, alguns serviços mal prestados, muitos serviços mal prestados, algumas outras atividades com pouca receita, com pouca capacidade de sustentar. Então, assim, eu queria uma discussão muito mais antes de falar em reforma, devia falar muito em gasto público, em despesa pública, para daí então a gente melhorar o nosso sistema tributário, que é muito mais, eu diria, muito mais grave hoje o problema do gasto público, né? O empresário hoje ele sofre com a questão tributária, mas sofre com falta de infraestrutura, né? Sofre com a burocracia, sofre com a dificuldade de aprovar um projeto, né? O cara entra na prefeitura para aprovar um projeto que leva, às vezes, 1, 2, 3, 4 anos. Como é que 4 anos é outro mundo? No mundo de hoje tinha que sair em 15 dias, em 5 dias. Então, o serviço público, né? O serviço público precisa ser melhorado, o gasto público. Esse devia ser a pauta do governo, né? E a gente vê um desperdício, é fácil de ver, a gente percebe esse desperdício, né? Eu não quero criticar um poder ou outro, mas sim tem mas vou falar uma coisa que eu acho que tinha que talvez melhorar: o Tribunal Regional Eleitoral, dos gastos com justiça eleitoral, que fica lá muitas vezes um desperdício, um sistema que não precisaria estar lá tanto tempo funcionando de uma maneira que não exigisse uma atuação mais presente do Estado. Outros setores também poderia falar, mas não queria concentrar. Mas, Carol, é isso aí. A gente tem que... E a tributação do dividendo é um problema, porque assim, não é fácil. Vamos falar em tributação de dividendo, né? Hoje, ou antigamente, devias lembrar, a gente tinha muito problema de distribuição disfarçada de lucro, né? Que você botava despesa na empresa e de algum jeito fazia com que aquela despesa que era pessoal ficasse na empresa, ou distribuía por meio de algum patrimônio da empresa para o sócio, para não... Quando a tributação do dividendo existia, hoje a gente não tem mais notificação fiscal de DDL, nada disso. Então, eu acho que é possível ter um sistema que não se tribute dividendo, aumentando a tributação na renda, até na renda da empresa, e você fica com um foco só. Você está tributando a empresa, fiscaliza a empresa, né? E tributa a empresa na medida da sua renda, né? Na medida da sua renda. Então, realmente, eu sou contra a tributação sobre faturamento, tributação sobre o consumo, sobre a venda, e muito mais a tributação na renda. A renda na pessoa física, para aqueles que têm capacidade contributiva, que eu acho que a gente pode levar a alíquota, né? A gente tem salários aí de 30, 40, 50 mil reais por mês, aqueles, né? E fora os salários, aqueles benefícios que são incorporados, que são pagos, né? Então, assim, você tem... Que são indenizações, privilégios, né? Que são dados para muitos setores ainda, com férias extensivas, benefícios, vai somando isso. Isso é um custo que paga o contribuinte, né? Sim. E uma alíquota de 27,5%, que é uma alíquota que é a mesma para quem ganha
lá R$ 10.000, né, com deduções que às vezes não são significativas. Então, dá para elevar o imposto de renda da pessoa física, dá para quem tem capacidade de contribuir, e dá para elevar o imposto de renda da pessoa jurídica, com redução, claro, da tributação sobre o consumo, principalmente ICMS, PIS e COFINS, né? A gente tinha até uma observação ali que alguém fez de que a tributação dos dividendos ia prejudicar muito o investimento estrangeiro no país, né? E isso é realmente um ponto muito relevante, né? Uhum. Sem dúvida alguma, a gente ia ter uma escapada muito grande de investimento estrangeiro no país. Outro ponto que eu ia complementar a tua fala também, que na minha concepção, outra coisa que podia também acabar era o adicional do imposto de renda pessoa jurídica, né? Faz uma outra sistemática. Agora, isso complica o cálculo, mais uma mão de obra para o contador. Eu acho que tudo que diminua o número de horas para cumprimento das obrigações acessórias já ajuda também, né? Porque o cumprimento das obrigações acessórias, que é entrega de declaração, escrituração contábil, emissão de nota fiscal, tudo isso encarece o preço do serviço, né? Então, a gente não está falando só de diminuição de carga tributária. Para o empresário também é importante diminuir o número de horas que ele vai gastar, né? Porque ele gasta para isso, ele tem não só os contadores dele empregados, mas muitas vezes tem uma contabilidade externa, e só isso para ele também já é uma otimização de dinheiro. Não, é isso aí. Um problema que eu tenho batido muito, assim, não vou exagerar, mas é corrente a gente encontrar esse problema no dia a dia da advocacia tributária, é a questão do Simples Nacional, quando o cara está no limite do Simples, né? A gente tem esse problema do síndrome de Peter Pan, né? De a gente não poder crescer, porque senão a gente quebra. Mas eu vou dizer, é corrente isso. Você está no limite do Simples, você vai botar a empresa no nome do seu filho, do seu irmão, da sua tia, da sua mulher, vai espalhar. E por quê? Não é porque você quer. É que fora do regime você não vive. É simplesmente assim. Em alguns setores, principalmente, o serviço não tanto, mas principalmente o setor industrial e de comércio, quando você sai do Simples, que entra o ICMS na veia, né? Entra o ICMS na veia. E aí você fica... E a folha, né? E a tributação na folha, as duas coisas inviabilizam. Eu não estou exagerando, a gente faz cálculo, né? Inviabiliza. Olha, é melhor você ficar pequeno, não cresce, não investe, fique pequeno, porque se você crescer, você vai quebrar. Então, esse problema de uma transição melhor do Simples para uma coisa sustentável, né? Fora do Simples, eu acho que a gente tinha que resolver. Né? E isso o sistema não mexe também, eu não sou contra o Simples, eu sou favorável, mas você tem que ter um período de transição, né? Tributando, mas como eu falei, você tem que tributar a renda. O empresário, enquanto está gastando, está investindo na empresa, ele não tem capacidade contributiva, assim como uma pessoa física também não tem. Não estou dizendo que é 100% precisa deslocado para renda, mas assim, a gente está 12% hoje com essa alíquota do CBS, Carol, é mais do que eu pago de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS no escritório hoje, no escritório de advocacia. Né? Você paga 11,33, mais adicional, vai chegar a 14,50, né? Você está com adicional, mas se está fora do adicional, está 11,33, só o CBS vai dar 12. Claro, vai sair o PIS e COFINS 365, mas enfim, mas para mostrar como só essa contribuição já é mais do que eu pago hoje com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, né? Sim, quando for o IBS vai ser 25%. Não realmente o caminho não é esse. Não, a gente não tem, eu queria dizer assim, o que eu tenho insistido, a gente não tem espaço para aumento de carga tributária no Brasil. Não. Tem 34% do PIB. Você tem um sócio que é o Estado que tira 1/3 da sua renda hoje, e você não vê esse 1/3 da sua renda revertido, né? A gente já falou tanto sobre isso, em serviço público de qualidade, em um bom gasto público, você não vê. Então, você tem um sócio que é um sócio que uma parte quase um câncer, né? Ele só retira, passa o patrimônio,
você tem um sistema que é confuso, o fiscal vem, notifica, aplica multa gravada, daí você vai, enfim, fica naquela lá dificuldade de interpretar a legislação. Então, a gente precisa de... Quando a gente fala em menos Estado, tem que partir também por menos tributação, porque a tributação é uma forma de presença do Estado muito danosa. Falasse ali ainda há pouco da questão do Simples, né? Hoje o limite do Simples é 4.800.000, né? Eu acho que só aumentar a faixa do Simples já aliviaria para muita gente, né? Porque eu até esses dias num perfil que eu tenho, que é um perfil de Instagram que eu tenho, que é só para questões de direito tributário e para jovens advogados também, eu estava falando sobre o regime jurídico que é mais vantajoso para o escritório de advocacia. E eu já tinha feito esses cálculos para dar uma aula até pela ESA, um cursinho que eu dou pela ESA, que é o cursinho de tributação de escritório de advocacia, e eu estava fazendo as simulações e a partir de 1.200.000, 1.200.000 ainda ficava interessante o Simples, 1.200.000 de receita bruta anual. Qual é o perfil? É tributação em ação, só que sem cedilha, né? Tributa cal em acal, tá? Mas é tributação em ação. E a partir de 1.200.000 de receita bruta anual, já ficava ali a diferença entre o Simples. Se a gente eu fiz o cálculo dividido por 12 para ficar mais fácil, né? O Simples ficava 10.000 por mês e o lucro presumido ficava 12. Então, uma diferença muito pequena, né? E considerando ainda que um escritório de 1.200.000 de receita bruta anual, às vezes junta aí 9 cabeças, né? Ou 10 cabeças aí que não estão ricos. Não tão ricos, né? E aí a gente fala em 1.200.000 por ano, parece que está todo mundo rico, né? E não é isso que a gente vê. Então, o ministro Paulo Guedes fala muito em aumentar a base de contribuintes para que todos contribuam e que quanto mais pessoas contribuam, menos se possa diminuir a tributação sobre o consumo, né? Que é isso que ele sempre defendeu, e aumentar o limite da isenção do imposto sobre a renda, mas, ao mesmo tempo, tem que dar essa contrapartida, né? Eu acho que o Simples é a porta de entrada. O Simples ele é praticamente uma incubadora, né? E só fazendo isso, eu tenho alguns clientes que foram excluídos do Simples por causa de extrapolar o faturamento, mas que é a mesma coisa que eu estava falando, né? Ninguém está lá nadando em dinheiro e é complicado. E a mudança do Simples com o aumento das alíquotas e a parcela deduzir, ali a progressividade, eu não sei a que ponto foi melhor, né? Para as faixas mais altas foi um tiro no pé, né? Então, acho que passa também por isso, né? Por abrir um pouco a mão para o micro e pequeno empresário, com o aumento da faixa do Simples, porque 4.800.000 é receita. As pessoas não entendem isso, não é lucro, é receita, né? E então é um ponto assim que me dói. O Simples ele me dói, porque eu já vi empresário chorar na minha frente. Chorar. Não, não é exagero mesmo. Assim, ó, ele não. Tu falasse uma coisa, o Simples é uma incubadora. Só que essa incubadora é o seguinte: o cara, quando é largado dessa incubadora, ele ainda é um pintinho. Porque voltou. Eu acho que melhorou. Já voltou. Voltou. Então, assim, ele fora do Simples, ele morre, né? Ele tá arrombado, ele não vai sobreviver. É que nem jogar o pintinho no meio do monte de gato faminto, leão faminto, depois, quer dizer, você não consegue sobreviver. Muitos setores, eu não estou exagerando,
eles ficam... A questão da informalidade, da sonegação, que a gente tenta combater, a gente tem que combater, porque isso gera concorrência desleal, é um prejuízo para o Estado, mas eu digo assim, nem estimulo isso, nem defendo fazer isso, mas eu tô, sobre o ponto de vista do empresário, é quase como uma questão de legítima defesa contra o Estado, sabe? Eu não consigo sobreviver, meu negócio fecha se eu sair do simples, né? Então, é uma coisa muito danosa a transição. Você não tem um regime de amortização, você possa eventualmente ter mais um período ainda de sobrevivência. Você tem a empresa no simples, está ali no limite. O que acontece, estou vendo que o meu sócio, Rodrigo Schwartz, os grandes tributaristas que nós temos aqui no Estado, sempre fala assim, a gente não tem empresa no simples, lembra esse exemplo, não tem uma empresa do simples, empresa do lucro presumido, lucro real que fature entre 5, 6 e 10 milhões, porque nesse caso ele está no simples com 3, 4 empresas dividindo faturamento, né? Tem um gap, né? A Receita Federal vai ter um gap. A gente tem empresa até 3 milhões e 600 ou 4.800 para, né, para quem ainda usufrui da extensão do benefício. E depois some as empresas, elas só aparecem com 12 milhões, porque nesse período ela tá praticando alguma simulação com empresas no Simples aí, em nome de colegas, parentes, amigos, porque ela não vive lá essa faixa, ela não sobrevive. Ela vai sobreviver lá na frente, com 10, 12, ainda que ela vai poder conseguir sobreviver. É bem complicado isso. Bom, a gente tem aí 4 minutinhos, porque a gente entrou antes do tempo aí para arrumar a sala do pessoal, né? Botar a toalhinha na mesa e a florzinha no vaso. Um último ponto, então, Ricardo, eu quero ouvir a tua opinião aí sobre, e que eu acredito que muita gente queira saber a opinião de um grande tributarista sobre isso. Então, fica aqui de uma pergunta pessoal, porque as perguntas que tinham ali, acho que a gente acabou respondendo de uma forma ou de outra. Qual a tua opinião sobre o famoso imposto sobre grandes fortunas? Eu sou contra, né? Os países que implementaram esse imposto tiveram uma fuga de riquezas no país. A grande fortuna muitas vezes está concentrada num capital que não gera riqueza, né? Um capital estático, às vezes um patrimônio estático, e não vejo essa como uma saída para a melhoria do nosso sistema. Eu vejo, como eu falei, uma melhoria na tributação sobre a renda e uma redução da tributação sobre o consumo, né? E eu acho que assim é muito fácil defender tributar dividendo, tributar imposto de renda para o empresário, né? Quando você está lá com o seu salário garantido no final do mês, né? Quando você recebe se você trabalha direito ou não, né? Como você recebe se está na pandemia, está em casa sem trabalhar, enquanto que o empresário está se matando, está contraindo doença porque não pode ficar em casa, ele não se dá o luxo de ficar em casa porque ele tem que faturar, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que se expor, né? Então, eu vejo essas propostas de algumas entidades representativas, né, de alguns setores, sem querer nominar nenhuma, mas não são poucas, uma perspectiva muito confortável de aumentar a tributação do empresário na distribuição de dividendo, enquanto que o seu salário é garantido. Tá lá fora na chuva, se molhando, tentando ganhar vida, tentando empreender, que já é difícil, porque estamos num país que dificulta sobre vários aspectos, é o grande desafio. Está insatisfeito, quer pagar mais tributo, então vai lá ser empresário para ver a dificuldade que é empreender nesse país, né? Então, eu acho que a gente tem que resolver vários problemas de tributação no Brasil, na renda, e tem que tributar a renda também da pessoa física, assim, dessas grandes riquezas que alguns ganham trabalhando ou não, desempenhando ou não, né? Enfim, eu estou aqui vendo um comentário para fechar, cara, o Lucas, nosso também um grande tributarista, está aqui falando que Jeff é tão bom que ficou conhecido como imposto inglês, né? Quando foi instituído na França. Lucas, um abraço aí, parabéns pelo teu trabalho na LBT lá. Carol, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Estou sempre disposto a falar de direito tributário. Quando quiser, aí estamos à disposição. Obrigado a todos aí, os nossos colegas advogados que nos ouviram nesse momento aí. Pessoal, queria agradecer a todos a participação, queria agradecer ao Ricardo por ter aceitado o convite da ESA
Espero que seja a primeira aí de uma dobradinha de sucesso. Pessoal, então, grande beijo a todos. Até a próxima. Boa noite. Se cuidem e paguem os tributos direitinho. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, Valeu. tchau. Até mais.